De origem grega, a palavra exo significa o que é interno, de dentro. Por isso, o termo esoterismo diz respeito ao saber propriamente interior, que existe para lá das aparências e que exige um esforço para se poder atingi-lo. Existem conhecimentos que fogem aí à nossa explicação. E o Estação Livre quer falar hoje sobre estes conhecimentos e como ajudar a nossa vida a ser mais leve. Dá só uma olhada. A astrologia, ela está num lugar que não é uma crença, é um estudo. A terapia holística é uma terapia que vê o ser humano como um todo. Corpo, mente e espírito, não somente a parte física química. Simpatia são movimentação de energias. A simpatia é a sua fé, a sua conexão e a energia do material que você está usando. Eu acredito que o esoterismo precisa acessar mais essa margem, né? Essa marginalidade das pessoas de periferia que nem sabem que podem, inclusive, cultuar esses deuses. Com a bruxaria eu passei a entender que eu não tem nada de errado com quem eu sou. O tarô, na verdade, ele é um sistema. O tarô, o baralho cigano, eles são sistemas oraculares que te permite fazer uma interpretação da psique humana. Através do próprio tarô em si, você consegue compreender a alma humana, você consegue compreender as suas dificuldades, os seus desafios. E para a gente bater esse papo esotérico aqui, eu tenho o prazer de receber a astróloga, DJ, criadora de conteúdo Tati Lisbon, Papisa, e o tarólogo, mago e terapeuta natural Paulo Silva. Boa noite, Papisa. Boa noite, Paulo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Que prazer estar aqui com você. E muito prazer em conhecê-lo, Paulo. É uma honra esse convite. O prazer é meu. Bom, gente, não se trata de associar todas as pessoas de um mesmo signo às mesmas características, não é verdade? A astrologia é um estudo muito mais complexo, baseado nos movimentos constantes e imutáveis dos planetas e da Lua em torno do Sol. Que tal se a gente entender um pouco melhor sobre? A astrologia é uma linguagem, é um jeito da gente conseguir entender os mistérios, entender a nossa existência, entender algumas sincronicidades, entender o porquê e a direção da vida. A história diz que a astrologia é a primeira ciência, né? E aí, voltando à história um pouco, a gente vai entender que assim, quando o ser humano ele deixa de ser nômade, e ele começa a buscar uma habilidade de se tornar fixo, ele começa a olhar para o céu e entender o movimento da natureza. Então ele começa a ter essa inteligência quando ele começa a olhar para o céu e entender que a vida existe dentro de um ciclo. E existe um tempo para todas as coisas. Aí começa a se dividir o tempo, entender quando eu planto, quando eu colho, quando eu vou, quando eu fico. Então deixa de viajar para buscar o alimento e começa esse processo de inteligência, né? Olhando para o céu como parâmetro, né? Então, para ficar simples, existe um grande sistema solar, né? Os planetas e a Terra e a Lua girando em torno do Sol. E a curiosidade é que em 6.000 anos de estudo, nenhum desses planetas ou ponteiros, propriamente dito, perderam o compasso nunca. O estudo da astrologia se baseia nessa posição. Existe uma máxima que diz que o que tem em cima é como o que tem embaixo. Existe uma sincronia. O que está embaixo é como o que está no alto. O mapa astral é a maior ferramenta da astrologia. O mapa astral é o registro do céu no momento do nascimento de cada pessoa. Se colocar 50 pessoas do signo de Leão, as 50 vão ser diferentes porque a posição dos outros planetas vão estar em constelações, em signos diferentes, né? Então a pessoa é de Leão, porque o Sol estava na posição do signo de Leão, com o olhar referente da Terra. E aí Saturno pode estar em Peixes, a Lua pode estar em Libra. A composição de todas as posições é o registro que é o mapa astral. Então, por exemplo, a pessoa tem a Lua no signo de Peixes. Quando ela nasceu, a Lua estava no signo de Peixes, então isso vai falar sobre a questão emocional dela. A gente pode chamar de registro de alma ou necessidade
interior, ou a criança interior, ou a memória, né? Então vai dizer que a memória dessa pessoa, a parte sensível, a parte subjetiva, é uma coisa assim mais voltada para compaixão, voltada para cuidar das pessoas, voltada para se compadecer com a história das pessoas. Pisces people are very affectionate. They need love so dearly. They become very lackadaisical. Previsões também, né, é um olhar de cálculo planetário. Se eu tenho algum planeta ou algum arquétipo ou alguma potência no signo de Touro, eu sei que quando a Lua embarcar no signo de Touro, eu vou sentir um impacto. Uma das técnicas de previsão é justamente eu conseguir te falar assim, olha, em tal data, Marte vai estar no signo de Libra, e Libra fala sobre as suas relações, o seu relacionamento propriamente dito, e nesse período tende as coisas a acontecerem, tende a essa área chamar a atenção. Eu sempre brinco assim, não é signologia, é astrologia, é um pouquinho mais profundo e mais complexo. E aí essa questão do estereótipo, do signo, né, vira meme, né? Sagitário não tem responsabilidade, Escorpião é voltado para o sexo, Touro é teimoso, tudo isso são questões que não ajudam. E a gente vai entender também que o ser humano ele tem uma fragilidade de ser sugestionável. Um estereótipo pode marcar muito e ela pegar aquilo como verdade e viver a partir daquilo. E a astrologia não está nesse lugar de criar uma impressão, de criar um medo, né? Isso é coisa religiosidade, né? Buscar a astrologia, eu acho que é um privilégio a gente conseguir parar e falar assim, tá, e sobre a minha individualidade? E sobre quem eu sou? A astrologia, ela está num lugar que não é uma crença, é um estudo. E aí isso te leva para um lugar mágico que eu acho, que é o autoconhecimento. Que bacana essa reportagem. Paulo, eu fiquei sabendo, recentemente foi dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, e eu fiquei sabendo que você considera o início do seu ano a partir dessa data. Me explica isso aí. Na verdade, é uma questão de seguir uma tradição. A bruxaria nasceu no mundo todo, mas a gente que segue a bruxaria aqui no Brasil, a bruxaria natural, a gente se espelha muito no calendário do hemisfério norte. E esse dia 31 tem relação com o dia... É uma passagem, é um rito de passagem. Então, se você lembra daquele filme A Vida é uma Festa, onde os antepassados têm a oportunidade de fazer, assim, uma DRzinha com quem ficou aqui, né? Então, para nós, abre-se um portal e quem tem a possibilidade de... O antepassado que tem essa liberdade, essa liberação, vem e se conecta com quem está aqui e faz o desfecho do ciclo, né? Então, para nós, a saída... O 2023 foi a Lua, a regente, e agora 2024 entra Saturno. Então é a passagem de bastão de um astro para outro. Para outro. Então e é no dia hoje 31. eu já estou comemorando, aliás, é o nosso ano novo. Pois bem. Agora, Papisa, ali na reportagem que nós assistimos com o Rodrigo, ele fala que astrologia não é crença. Como é que a gente pode explicar para o nosso público o que é astrologia? Olha, eu gosto de colocar a astrologia como uma linguagem, ou uma metalinguagem, ou uma arte. Pode ser muitas coisas. Então, acredito que a ideia da crença é não partir do pressuposto que a astrologia é tipo uma religião, que é algo que vai vir cheio de dogmas, cheio de ideias já muito pré-formatadas. Claro que tem todas as técnicas, tem todas as tradições, tem todas as vertentes, mas euzinha gosto de considerar a astrologia como uma linguagem, uma metalinguagem ancestral, porque tá ali, ó, milhares de anos no rolê. E você, Paulo? Olha, se a gente for pensar para o começo, onde surgiu a astrologia?
junto com a astronomia. Então, astrologia, estudo dos astros. Então, tem toda uma questão matemática, tem uma questão do acompanhamento do céu, né? E a relação com as coisas do cotidiano. Então, eu não considero a astrologia como pseudociência. Porque a gente não é uma ciência, é um conhecimento ancestral e é um conhecimento que permeia qualquer um. Quem nunca abriu o jornal ali na sessão do horóscopo para ver como é que ia ser o seu dia? Mesmo que seja para dizer, não vai ser assim. Mesmo que seja para dizer que não gostou, para contrapor, né? Exatamente. Aliás, essa é uma questão importante, porque tem muita gente que não acredita em astrologia, ou que diz não acreditar, não sei, porque também quem nunca leu ali o horóscopo no jornal. O que você diria para uma pessoa que não acredita? Então, se a Lua, nos seus ciclos, altera a maré, como não acreditar? Aliás, não precisa nem acreditar. Nós somos energia. Energia conversa com energia. Simples assim. É verdade, somos energia. Eu também, quem sou eu para não acreditar? Eu não entendo tanto, mas tive uma orientadora perfeita que foi Papisa, e eu sou a personificação de tudo aquilo que ela me explicou. Mas eu vou contar mais para vocês depois de uma pausa rapidinha, tá? Porque daqui a pouco o nosso assunto continua e vai continuar com tarô, com simpatia, com terapias. É rapidinho. Hoje você vai aprender tudo desse mundo. Estação Livre de volta, e o programa de hoje contém magia, e eu estou recebendo aqui o Paulo Silva e a Papisa. Vocês já ouviram falar em Ayurveda? Bom, trata-se de um método da medicina alternativa que trabalha o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. E a gente, vou te falar, eu, na verdade, né, recebi uma massagem a 4 mãos em uma clínica especializada nessa técnica, e eu saí de lá, gente, nas nuvens. Vamos dar uma olhada? Eu tenho certeza que você vai ficar com vontade. Pessoal da estação, olha que bacana. Eu saí do estúdio e vim parar aqui, nesse espaço lindo, que é o espaço Ayurveda, onde eu vim encontrar a Madevi e a Silvia, porque eu vou ter o prazer de ser contemplada com uma arte que mistura conhecimentos de ancestralidade de religiões de matrizes africanas e de conhecimento milenar indiano, que é ayurvédica. Vem comigo. A terapia holística é uma terapia que vê o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, não somente a parte física química. Essa massagem, eu e a Silvia, em 2012 para 2013, nós desenvolvemos juntas, né? E a gente entendeu que seria a 4 mãos por conta do próprio Ayurveda, né, que a gente observa o Ayurveda através dos 5 elementos, que é terra, água, fogo, ar, e a pessoa, o éter, a alma, que vai ser massageada. E além disso, o óleo quente, né? O óleo quente para nós é como se fosse o contato da própria Mãe Divina, natureza, com esse corpo. Saber um pouquinho de você, como você tá, se tem algo desconfortável, como é a sua rotina diária, é uma rotina gostosa, é difícil? É difícil. A minha rotina é uma rotina puxada, com horários muito diferentes no meu dia a dia, porque cada dia eu tô num lugar. E sou mãe de um menino adolescente, sou uma mulher que também cuida de um irmão com deficiência intelectual. Então eu sou esta mulher que tem a incumbência de cuidar do outro, de cuidar de si, cuidar do outro. Eu adoro lutas, eu faço Muay Thai, faço exercício físico regularmente. O autocuidado para mim é algo imprescindível para eu poder conseguir passar por esse momento. É revolucionário. É revolucionário. Ainda mais para mulher preta, né?
Nós não fazemos só a massagem, nós somos terapeutas Ayurveda. Nós fazemos orientação alimentar de acordo com a Ayurveda e fitoterápica também. Nós já tratamos doenças muito sérias, como doença autoimune no sangue, artrite reumatoide, ansiedade, depressão, com resultados muito positivos, assim, de remissão total. Quando a gente fala de terapia Ayurveda, a gente está falando de autoobservação, né? De você olhar com mais carinho para a sua rotina diária. Através do teu corpo físico, você tem condições de perceber seu estado emocional, mental, espiritual e também transcender tudo isso, porque você é muito mais que isso que a gente alcança, né? Com os nossos sentidos. Essa massagem, ela procura acessar isso que é absolutamente genial, que é você essencialmente falando, né? Essa essência, ela é pluriversal. Ela é tudo e não é nada disso, entendeu? É tântrica, né? Ela é aquela criança pelada no meio do mato, corajosa, destemida, né? Que é capaz de revolucionar o mundo. Aqui a gente vai acessar no corpo preto, por exemplo, amor, afeto, realeza, nobreza, tudo aquilo que fizeram a gente esquecer. É agora que a gente tem que voltar para a realidade? Meu Deus do céu, o que foi isso? Gostou? Eu amei. Eu vou ter que ir embora? Voltar pro estúdio? Eu não vou voltar pro estúdio, tá? Esquecem de mim. Toquem o programa aí sem mim que eu não vou voltar. Arruma outro apresentador aí que eu vou ficar, tá? Eu vou ficar. Vai. Claro que minha diretora não me deixou ficar. Estou eu aqui de volta, porque eu amo esse programa, mas também eu gostei muito de ser cuidada pelas meninas. E, Paulo, já aproveito e te pergunto, porque ali foi um tratamento de terapia holística, né? Qual que é a diferença ali entre um tratamento holístico e a medicina tradicional, por exemplo? Então, vamos lá. Qual é a raiz de tudo? A natureza. A natureza. É uma questão da forma, do como é feito o tratamento. Então, um processamento holístico, ele é individualizado, ele é personalizado. Um tratamento alopático, ele é massificado. Então, o poder de uma droga produzida em laboratório em larga escala é infinitamente maior. E o detalhe é que a holística, o tratamento alternativo, ele não vai trabalhar biologicamente, ele vai trabalhar energeticamente. Então, quando acontece algum desequilíbrio, uma desarmonia energética, começa um processinho. Então, seja por uma questão emocional, por exemplo, há uma desarmonia que vai chegar a um desequilíbrio, isso a nível energético, até chegar no corpo físico, que é o último estágio. Então, para mim, a alopatia tem a sua função, mas ela vai cuidar do efeito. A gente quer chegar na raiz da questão, na causa. Na causa, entendi. E, Papis, as meninas, durante o tratamento, elas aliam a terapia holística com o esoterismo. E aí eu quero também ter essa oportunidade de explicar para o nosso público também o que é o esotérico, porque tem muita gente que tem desconfiança disso. Sim. Olha só, não só eu, né, mas é nítido que a categoria da espiritualidade, principalmente mais holística, mais alternativa, ela acaba tendo um problema muito grande de categoria, né, que é essa questão onde as pessoas não botam fé, acham que é charlatanismo, que é enganação, e repertório para isso, infelizmente, não falta, né. O que eu posso dizer, assim, é que toda a espiritualidade, o próprio esoterismo, ele trabalha muito com o subjetivo, com o inconsciente, com coisas muito sutis. Então, é muito fácil falar, manipular algo que você não está vendo, algo que você está sentindo, algo que é subjetivo, que é uma coisa para mim, pode ser diferente para você. Então, claro, a gente vai ter ali
inúmeros e milhares e milhões de profissionais maravilhosos, incríveis, que vão oferecer um atendimento, um tratamento, uma consulta especializada, direta, independente da área que essa pessoa tiver, mas existem muitas pessoas que sim, se aproveitam dessa fé, se aproveitam dessa vulnerabilidade, porque querendo ou não, quando uma pessoa busca um tratamento holístico ou uma consulta esotérica, o oráculo, a pessoa está num lugar de vulnerabilidade, se abrindo, né? Com coisas muito íntimas da vida. Então, dependendo do caráter da pessoa que estiver ali recebendo essas informações, ela pode sim manipular, enganar e fazer coisas que são muito complicadas, como a gente teve já aí vários casos terríveis de assédio, de abuso, envolvendo essas figuras que se colocam como figuras gurus, esotéricas, né? Então... E teria uma relação, Paulo, com religião? Eu achei bastante importante essa fala da papisa, porque também esse lugar da religião também é um lugar que é muitas vezes enxergado com insegurança, né? Sim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a elaborar relações a partir da fé, isso abre margem para essa parte subjetiva, essa parte em que você não está vendo, é só você sentir, é só você acreditar. Mas aí, o que é acreditar para você? O que é acreditar para mim? O que é acreditar para ele? O que é essa fé? Então, é onde a gente vê, não só no esoterismo, acho que na religião a gente tem exemplos terríveis. Temos. Né, de como que o poder da religião é manipulativo, pode ser muito destrutivo. Mas aí eu vou voltar lá no comecinho do nosso papo, que é onde eu falei, putz, eu vejo a astrologia como uma linguagem, eu uso a astrologia como uma ferramenta, e é isso, a religião é uma ferramenta. É uma ferramenta também. É também uma ferramenta, a fé também é uma ferramenta para a gente fazer na manutenção da vida, para a gente ter expectativa, para a gente acreditar em coisas que podem ser melhores, para a gente se guiar por algum lugar. Mas é isso, é uma ferramenta, o que você faz com ela? Entendeu? Pô, eu posso usar a minha astrologia para me autoconhecer e me ajudar. Posso usar a astrologia para atender as minhas clientes e ajudar ela nos processos. Eu posso usar a astrologia para vender um curso que eu ofereço 25 mil coisas e ofereço 25 mil coisas e só ganhar dinheiro. E não oferecer nada para o outro. E não oferecer nada. Então, o uso da ferramenta, ele acaba ficando muito suscetível, da ferramenta da religião, fica muito suscetível a pessoa que administra, né? Exato. Gente, e os supersticiosos? Porque você certamente conhece um parente ou conhece alguém aí com hábitos relacionados à superstição. Tomar banho de sal grosso para afastar energia ruim e vestir branco na noite de Réveillon para ter um ano novo mais próspero. São só alguns deles, né? Porque popularmente essas ações ficaram conhecidas como simpatias. E aí a gente conversou com uma massoterapeuta que é especialista nesse assunto. E eu quero descobrir porque eu bem gosto de algumas. Simpatias são movimentação de energias. A simpatia é a sua fé, a sua conexão e a energia do material que você está usando. E simpatia é um ritual que qualquer pessoa pode fazer. Tudo depende da sua fé e da sua conexão. Então você consegue tudo. E você pode também potencializar essa simpatia se atentando às luas. Por quê? Lua cheia traz muita coisa. Lua minguante tá minguando. Geralmente eu faço lives onde eu falo para as pessoas, eu te dou dica da dinâmica da vida, de simpatia, para trazer coisa, para empurrar coisa, para tirar coisa e também para quebrar a energia negativa. E eu tenho um mentor que fala comigo desde os 12 anos de idade, por isso eu acredito ter bastante conhecimento e por isso consigo ajudar as pessoas. Pó de anil estrelado, ele atrai sorte. Você que quer achar um amor, escreve eu quero um amor na folha do louro. Essa folha vai andar com você no bolso, pode fazer outra e colocar na frente do travesseiro e você pode fazer outra e colocar no seu pé direito. Você está em conexão com a energia, o louro vai puxar e você vai usar até o amor aparecer. Porque o louro tem o poder de puxar tudo que você pedir. Tem simpatia para tudo. Tudo funciona? Depende.
depende da sua fé, depende do que você está pedindo, tá? Por quê? Para a simpatia funcionar, tem que ser o seu mental, tem que ser a sua fé e seguir o ritual da simpatia que você está fazendo. No meu tempo, 65 anos atrás, era muita simpatia, porque não tinha muito médico. Para o amor voltar, para o marido que foi embora, para encontrar o amor, para o processo que está parado, para conseguir o emprego, muito. O brasileiro acredita muito em simpatias. Como que é a simpatia do alho? Pode ser um pote, um copo, alguma coisa com um pouco de água. E você vai pegar 3 dentes de alhos descascado e você vai colocar aqui dentro. Essa simpatia vai puxar a energia negativa e você vai deixar 3 dias. Após 3 dias, se um alho subir, é porque você estava com energia negativa. Aí, legal, você vai fazer no outro dia novamente, porque aí no outro dia, se ele não subir, é porque o alho quebrou o que estava com você. Não pegue um alho que esteja danificado, machucadinho ou quebrado. Por quê? Porque já está com uma energia ruim. O Estação Livre tem a luz de Deus e tem a proteção de Deus. Por isso, cada dia que passa vai crescer e aumentar cada vez mais. Bom, ainda tem muito assunto pra gente tratar aqui no programa. Você já deu uma olhadinha no seu horóscopo? Já fez sua simpatia? Daqui a pouco a gente vai falar de tarô, hein? Bora lá, intervalo rapidinho, eu já venho. Esoterismo é o assunto do Estação Livre de hoje. Eu estou recebendo aqui Tati Lisbon, a Papisa, e o Paulo Silva. Muito além do estereótipo da mulher malvada, que habita aí o imaginário de muita gente, a bruxaria reúne uma série de saberes ancestrais que estão ligados aos rituais de limpeza energética. E aí, para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, fomos visitar o Museu de Magia e Bruxaria, que fica aqui em São Paulo. E nós fomos muito bem acompanhados da taróloga e astróloga Pan Ribeiro, que se apresenta como a Bruxa Preta nas redes sociais. Oi, gente! Oi, pessoal da Estação Livre! Oi, Cris! Eu sou a Pan Ribeiro, a Bruxa Preta, e hoje eu vou falar sobre o que é a bruxaria para mim aqui no Museu da Magia e Bruxaria. E a gente pode entender como bruxaria hoje, eu acho que é a união dessa comunidade que cultua a deusa. A deusa é muito mais do que esse ideal do gênero, né, feminino, masculino, que nos é instituído. A deusa é um símbolo de toda essa energia que existe na Terra e que nós cultuamos, uma comunidade, na verdade, cultua de diferentes formas, né? Aqui eu acho legal mostrar que é a deusa, né, como eu falei, e muitas das primeiras estátuas que a gente, enfim, tem aí como descoberta foram primeiro da figura da deusa, né, o feminino. No meu caso, que pratico bruxaria natural, vem muito ligado a trabalhar com a natureza, com as plantas, com as ervas, com essas ferramentas que nos são disponibilizadas. Faço os meus banhos, os meus rituais em dias especiais, significativos. Então eu vou trazer oferendas para os meus ancestrais, para quem veio antes de mim. Né, vou oferecer uma fruta, um vinho, vou colocar no altar todos os elementos que têm significado, né, que são importantes ali no meu legado. Nós temos aqui alguns dos elementos de um altar Wicca, né? E é importante entender que o caldeirão é para fazer o ritual, onde a gente geralmente coloca as ervas, as plantinhas, o fogo, para trazer aquela fumaçona, que muitos já devem ter visto em filme. A bruxaria entrou na minha vida de uma maneira assim, eu acho que é para a maioria de nós, através de uma influência da cultura pop.
Quando eu tinha 16 anos, eu gostava muito do filme Jovens Bruxas. Só que eu entendia, por ser alguém que morava na periferia, né, na favela, que eu não podia praticar bruxaria, não tinha nem como eu acessar essas informações. Eu poderia dizer que uma das atrizes que participaram, ela hoje é uma bruxa bem reconhecida. E ela já, inclusive, tinha contato com a religião, a Rachel True. Eu acho que ela sim é uma referência de bruxa preta, negra. Our spell is working. Sit. Então aqui tem os bastões, que nós conhecemos como as varinhas mágicas, mas são os bastões. O bastão ele é usado, né, para direcionar a energia, principalmente da maneira como ele for construído. Se for feito de madeira, né, ferro, um material metal, então tem essa intenção que é trazida com essa ferramenta. A vassoura é um elemento que geralmente tem uma relação com eliminar a energia negativa de dentro da casa. Então a vassoura, ela vem com esse intuito de limpeza energética. Sim, eu tenho a minha vassoura porque eu gosto de fazer algumas limpezas, principalmente as mais pesadas, com esse elemento. Eu acredito que o esoterismo precisa acessar mais essa margem, né, essa marginalidade das pessoas de periferia que nem sabem que podem, inclusive, cultuar esses deuses e se encontrar dentro de uma comunidade, mas não se percebem, inclusive, como parte daquilo porque não chega. Como eu me sentia excluída ou inadequada, com a bruxaria eu passei a entender que eu não tem nada de errado com quem eu sou. Que bacana descobrir mais sobre bruxaria. Papisa, a Pan, que inclusive vocês são amigas, ela fala uma coisa bem bacana ali na reportagem, que é sobre essa distância que existe entre a periferia, a margem e o esoterismo. E isso inclui as pessoas pretas, né? Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Essa parte é onde... inclusive, eu e a Pan, a gente morava muito perto. Eu sou de Pirituba, ela é de Osasco. A gente, periferia de São Paulo, Osasco Quebrada. É uma cidade aqui da Grande São Paulo. Exato, a gente é ali de Quebrada, entendeu? Pirituba City. E aí, o que eu vejo, assim, é que quando a gente está na periferia, quando a gente está nas quebradas, a gente tem ali N problemas, né? N problemas estruturais, muito profundos, muito complexos, que atravessam gerações, né? Falta de saneamento, acesso e tudo mais. Então, o que a pessoa pode ter? Fé. E aí é aonde, dentro das periferias, aí a gente volta no tópico anterior, aí costurando tudo que a gente conversando, né? A gente volta no tópico anterior sobre o poder das religiões, principalmente em lugares de periferia. Porque se a pessoa ela tá carente, vulnerável, lascada, com N atravessamentos estruturais que não é sobre a individualidade dela, mas até ela entender, muitas vezes, que, putz, não é um problema meu. Beleza, isso me atravessa, mas é um problema muito maior. O racismo, o próprio racismo ambiental, enfim, várias outras questões muito maiores. A gente começa a entender o poder que essas religiões elas têm dentro desses espaços. E aí é o momento onde a gente vê que, por exemplo, o Paulo estava até citando que nas periferias a gente tem uma igreja a cada esquina. Aí a galera coloca uma igreja evangélica, muitas vezes evangélica, às vezes católica, né? em cada esquina. Uma adega, um bar e uma igreja evangélica. Porque é isso, as pessoas precisam de fé. Só que aí, a fé é só a religião instaurada, aquela religião que você tem que pagar o dízimo. E só dentro daquele espaço, E só dentro daquele espaço. E aí é muito curioso, assim, pra mim eu fico, gente, não é possível. E isso é uma coisa que pra mim, desde nova, nunca me bateu muito bem. Porque eu falei, galera, no meio da quebrada, no meio da favela, vindo aqui, beleza, fazer todo esse trabalho, né, ali, igrejas e tal, mas aí vem o pastor num carrão.
É, exatamente. E pedindo dízimo pra galera que tá tirando do dinheiro de como eu fico. Mas, gente, não tem alguma coisa errada? Aí surge aí o questionamento. Você também faz questionamentos desse tipo? Como é que você enxerga esse cenário, Paulo? Já começa por uma questão identitária, né? Vamos, lugar de fala, eu posso. Então é assim, e me perdoem se for agressivo, mas a negrada esquece a ancestralidade, né, da mãe África, vem pra cá e embranquece. E não tem nada a ver, e não é preconceito, mas é uma questão de raiz, né? Um avatar que nem branco é, mas foi colocado como olhos claros. Imagina no Oriente Médio ali, um cara loiro, caucasiano, né? Mas assim, é uma segregação, e assim, ó, você vai ficar no seu lugar. Então a gente vai levar a sua fé aí. Então fica no seu lugar. Não sai. Não sai do seu lugar. E aí o que eu vejo é que quanto mais dogma, mais preso. E ao lado contrário, a magia, a bruxaria é libertária. Então você pode ser o que você quiser. Que maravilha. E qual que é a diferença entre magia e bruxaria? Existe uma diferença, né? Vamos lá. De onde veio a palavra bruxa? Brouxos, do grego, é transformar. Tá? Então, primeiro, só fazendo um parênteses, amo vocês do culto à deusa da Wicca, mas para nós, brouxos, transformar, não tem gênero. Então a gente foi para bruxa. A mulher é bruxa, o homem é mago. Né? E quando me chamam de bruxo, eu falo, não, bruxo não, eu sou mago. Né? Porque a magia e a bruxaria é um estado de espírito. Magia é uma ferramenta da bruxaria. Né? Que é o ato de transformar. Quem fez novena? Quem já fez novena? Quem já fez simpatia? Quem já leu salmo porque está querendo uma vaga de emprego? Está fazendo magia. Magia está muito mais próxima do que as pessoas imaginam do seu cotidiano. Total. Bora pro tarô agora? Sim, porque os primeiros registros a respeito do tarô constam do século XV e são, portanto, mais de 500 anos, pelo menos, que essa linguagem é usada aí pelas pessoas em busca de autoconhecimento. Além de uma leitura sobre o futuro, as cartas podem também acessar aí informações do passado que vão ajudar a explicar o melhor jeito de agir hoje, no presente. O tarô, na verdade, ele é um sistema. O tarô, o baralho cigano, eles são sistemas oraculares que te permite fazer uma interpretação da psique humana. Muitos utilizam o tarô para adivinhação, compreensão do momento atual em que você está vivenciando, porém, essa ferramenta ela vai muito além desses processos. Através do próprio tarô em si, você consegue compreender a alma humana, você consegue compreender as suas dificuldades, os seus desafios. Então o tarô ele vai muito mais além da adivinhação ou da antecipação de informações futuras. Tipo chamada de vídeo, eu gosto de conversar com o oráculo. Hoje se fala muito em tarô cigano. Não existe tarô cigano. Existe o baralho cigano, que é uma ferramenta que tem 36 cartas. E aquela ferramenta ele vai usar para situações mais rápidas do dia a dia, situações mais práticas do cotidiano. Já o tarô ele é um sistema que ele corresponde a 78 cartas, que tem a sua subdivisão, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores você compreende a psique humana, o desenvolvimento humano, porque os arquétipos do tarô ele fala sobre o desenvolvimento da humanidade, enquanto os arcanos menores falam de questões rápidas, questões cotidianas, questões do dia a dia. Na minha consulta em particular, eu gosto de utilizar um método que é jogar no escuro. O que é esse método? A pessoa ela não me fala o problema que trouxe ela para a consulta. Eu vou abrir um mapa, que é para mim como se fosse uma anamnese, a mente do meu consulente, e ali eu vou falar de 14 áreas da vida dele. Então eu vou falar de saúde, espiritualidade, financeiro, social, familiar, no total são 14 áreas. E ali eu vou trazer lucidez sobre o que
gerou um problema no passado, o que pode estar afetando no presente, ou o que ele precisa perceber para modificar a realidade em que ele vive. O que acontece com o tarô? Eu acredito muito na importância da gente sim ter um conhecimento técnico sobre o que é cada carta. Porém, conforme você vai se conectando mais com o oráculo, algo se desenvolve além, que é o lado mais intuitivo. O objetivo principal é você gerar uma transformação, é você trazer um direcionamento, uma resposta, trazer um insight, trazer clareza sobre um cenário que a pessoa ela possa estar vivenciando. Tem momentos da vida em que a gente se perde um pouco, né? Que você fica, quem eu sou? O que eu faço? Para onde eu vou? O tarô ele te ajuda a trazer essa compreensão também. Para mim o tarô é uma leitura de alma. Quando você compreende a sua alma é onde você passa a viver melhor com você e também com os outros, e aí você alcança a prosperidade, abundância, mais realização. Qual que é a importância do programa Estação Livre? Olha, nós temos aqui já o 8 de copas. O próprio 8 de copas, ele é uma carta que ele fala de grandes realizações. Copas está muito associado com a emoção. O 8, ele é aquele movimento cíclico, ou seja, a importância do programa ela é tão grande que ele não é só algo para trazer conscientização a quem necessita, mas ele também é algo que mexe com a validação de pessoal de muitas pessoas que precisam realmente entender quem é, para onde vai, qual que é a missão na própria Terra. Para que isso consiga ser estruturado de forma absoluta, nós temos a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é uma carta que ela traz totalmente um movimento, ela traz ação, ela traz a necessidade de que ele seja muito mais visto, que ele seja muito mais falado. Vida longa para a Estação Livre. A carta do Eremita é uma carta que fala da longevidade. Vida longa, sim, mas a carta do Eremita, todo eremita no tarô, ele carrega uma lanterna. Essa lanterna é toda a experiência que ele constituiu. Então é essa experiência, é essa autoridade, é essa autonomia que vai fazer com que a Estação Livre possa ter uma vida longa. Eu adorei as cartas que saíram para o Estação Livre. Paulo, você também é tarólogo. Sou. O que significa o tarô para você? O tarô, como a astrologia da papisa, é uma linguagem. É uma linguagem simbólica. Ela nasceu de um jogo lúdico, né? Lá, você falou de 500 anos. Então, primeiro que era um lúdico que não era popular, era elitista. Então, o primeiro tarô que se tem na notícia é da família Sforza, né? Então, ali, Itália, Espanha, França, foi que nasceu o tarô. Depois se popularizou para o mundo. E já aproveitando a audiência, tarô não é uma marca. Tarô é um produto, é uma linguagem, é uma ferramenta muito interessante. Mas só é tarô se tiver 78 lâminas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E se não for, aí é o quê? É um jogo de cartas só? Um oráculo. Um oráculo. Papisa, em que momento aí da sua carreira entra o esoterismo? Quando é que você deixa de ser Tati para se tornar Papisa? Olha, o esoterismo sempre esteve muito presente na minha vida, por eu vir de periferia, não me conectar com as religiões, não ver conexão com isso, eu fui buscar maneiras autônomas de elaborar minha fé. E eu gostava, né, a bruxaria na cultura pop, toda essa coisa, mas assim, sempre me chamou a atenção desde a infância. E é algo que inclusive, eu sempre falo que foi aos 12 anos, mas eu esqueço de um detalhe muito importante, que foi um amigo meu, que é meu amigo, muito amigo meu até hoje, que é o Caio. Uhum. Inclusive, um beijo, Caio. Que quando ele entrou na escola, a gente estava na 6ª série, aí eu já gostava, tá? Mas a gente tinha 12 anos. E ele chegou lá na escola todo emo, com uma carta de tarô. E lendo tarô, eu falei, gente, o que é isso? Aí eu leio para as pessoas, eu fiquei aficionada, porque eu já gostava de esoterismo, mas é isso, era uma criança, né? Eu jogava no Google, lia revista, assistia coisa na TV.
Quando eu vi um amigo na minha sala com um tarô ali fazendo ao vivo, eu falei, não. Eu fiquei em cima dele pra ele ler tarô pra mim. E ele não leu, me deu um monte de livro e falou, lê aí. Lê E desde então, estamos aí. Aí em 2015 foi quando... É isso, né? Eu tinha 12 anos, comecei a estudar, né? De maneira autônoma, porque eu gostava, era do meu interesse. E aí em 2015 eu resolvi falar, putz, tô lascada, desempregada. Nada tá dando certo, eu preciso de um trabalho que eu não preciso investir mais dinheiro para trabalhar, porque se eu precisar disso eu vou morrer de fome. E aí foi quando eu resolvi começar a adotar o pseudônimo Papisa, né? E começar a atender as pessoas, falar, se a pessoa me der R$1 por carta, já é R$1. Se a pessoa ler 4 cartas, eu já tenho minha passagem de ônibus. E assim foi indo. E aí foi indo. Fez disso sua profissão. Foi fazendo disso minha profissão, mas foi uma longa caminhada, foi muito difícil. Eu assim. faço ideia e tenho o prazer de acompanhar já essa sua caminhada há alguns anos. Eu quero muito agradecer. Temos nossa papisa, Mago Paulo, aqui conosco no programa. Foi uma conversa muito bacana. Eu adorei, gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme essa conversa. Os dois vão sair daqui de cena, mas eu não vou deixar eles irem embora, porque a gente ainda vai conversar muito, eles vão me atender e o programa vai continuar. Eu volto daqui a pouquinho para você. Estação Livre de volta e agora falando sobre cultura. E está em cartaz no Sesc 14 Bis, aqui de São Paulo, a exposição Constelação Celestina, do fotógrafo Wagner Celestino. Essa mostra celebra a produção do Celestino, que ilumina a cultura afro-paulista em preto e branco e preserva memórias ancestrais. Constelação Celestina é um resgate. O Wagner Celestino, o fotógrafo que a exposição consagra, ele tem nessa mostra a sua primeira grande individual, não é? Então, a gente está falando de um fotógrafo que tem uma qualidade extraordinária, uma qualidade não só estética, não é? Mas o assunto que ele aborda nas suas fotografias, aquilo que interessa para ele enquanto fotógrafo e artista, é da maior relevância, não é? Qual seja a história, não é? do povo afrodiaspórico na cidade de São Paulo. A exposição é um resumo, né, desses 44 anos, né? Então é parte do meu trabalho, que eu fiz tudo de forma independente. Tem a velha guarda, que eu fotografei aqui em São Paulo, que foi uma iniciativa minha na época, né? Que a ideia era a publicação de um livro sobre a velha guarda paulistana, e o livro Cortiços. Então todo o restante são pessoas próximas, né? Pessoas próximas. A importância do samba para a formação do Brasil, para a organização das comunidades onde ele existe e se manifesta, já é reconhecida, inclusive a partir de estudos acadêmicos sérios. Então, a série de fotos, os 29 retratos que abordam a velha guarda do samba aqui de São Paulo, tem uma importância difícil de ser mensurada. Para além do fato de serem belíssimas, de serem testemunhos de um compromisso que o artista tem, afetivo e intelectual, com aqueles que ele fotografa. Eu tinha o quê? 15, 16 anos de idade. Eu comecei a observar que a imagem do negro, criança, o idoso, a mulher negra, o trabalhador negro, eles nunca eram mostrados por exemplo, uma campanha Dia dos Pais. Eu nunca vi um pai negro na época, na mídia, jornal, seja lá o que for, televisão. Então isso, e o negro sempre sendo mostrado de uma forma estereotipada. Então isso o quê? 15, 16 anos, então isso
me incomodava, começou a me incomodar. Por quê? Né? E sempre aquele, o estereótipo. Então aí, com essa minha ida para a fotografia, então uma coisa que eu determinei para mim mesmo é mostrar o negro de uma outra forma, não estereotipada, não reforçar, né, esses estereótipos criados. Constelação celestina é o resumo, é esse caminho, né, dessa minha escolha, né? Essa, digamos, emergência da arte afro-brasileira e da arte de um artista como o Wagner Celestino coincide com um momento de afirmação na nossa democracia. E eu digo isso porque democracia significa diversidade, pluralidade. Então, quando espaços culturais importantes recebem e promovem a arte e faz circular essa produção importante, a gente tem também um índice de afirmação dessa vocação democrática. Não é? Um ato político, eu acho que a luta contra o racismo é um ato político, não partidário. Né? Então é isso, o resumo, né? Resumindo o Constelação Celestina e o meu trabalho, né? É isso, é especificamente isso. Esse era o meu objetivo, é o meu objetivo até hoje. E o Estação Livre vai ficando por aqui, mas você já sabe. Reveja qualquer outra estação no nosso canal do YouTube ou baixa o aplicativo Cultura Play. A gente volta semana que vem, sempre com um programa surpreendente para você. E agora a gente vai fazer aquela pausinha para falar um pouco de arquitetura, porque o Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira está toda semana aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. E hoje eu estou recebendo aqui as arquitetas Caísa Isabel e Yara Elias. Boa noite, meninas. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Caísa, empreender já requer um monte de desafios a serem vencidos. Um arquiteto, quais são esses desafios? E será que se esse arquiteto for uma pessoa negra, os desafios eles são diferenciados? São sim, Cris. A gente tem que reduzir o nosso tempo. A gente conversa entre a gente tem que reduzir o nosso tempo. A gente acorda muito cedo para trabalhar, acorda 3, 4 horas antes para trabalhar do que todo mundo. Na questão se for uma pessoa periférica... É impossível, é impossível trabalhar. Estamos falando aqui de São Paulo, mas tem outros pontos também. Na questão da construção de portfólio, não existe tantas oportunidades como deveriam existir. Né? É um dos motivos dos arquitetos que resolvem agora empreender justamente por esse motivo. Tipo, não tem as oportunidades, então eles vão caçar as oportunidades. E, Yara, quando a gente está falando de empreendedorismo, uma coisa que vem muito sempre à nossa mente é a necessidade de ser criativo. Seja para pensar no negócio, seja para se desenvolver ao longo do tempo. Como é que a gente vira a chavinha aí na arquitetura para a gente ter negócios empreendedores mais criativos? Eu acredito que a dificuldade é o que faz a gente ser criativo, né? Tem gente que pensa que é só ter o conceito, a ideia conceitual, e é muito além disso. A gente precisa ser criativo para equilibrar os pratos, para conseguir ser administrativo, para ser calculista, para ser TI, para ser tudo. Então, você tem que ser criativo o tempo inteiro, estar sempre se alimentando de informações de diversos meios, diversas fontes, para ser criativo no empreendedorismo, inclusive. Que maravilha, Caísa. E para você também, como é que é esse negócio do mudar a chave da criatividade do arquiteto? Nossa, eu mesmo já trabalhei com acessibilidade porque não existia quase ninguém trabalhando com isso na época. Ou seja, o arquiteto tem que aproveitar os nichos também que existem. É uma oportunidade que vem também. Que precisa acontecer. Por exemplo, existe expografia, existe interiores para arquitetura intergeracional de várias idades, acessibilidade para pessoa com deficiência, existe desenhar cidades. Já mostramos aqui no programa. Claro, isso é importante também. Da parte de educação, urbanismo tem muitas áreas. Ou seja, vocês também saber o que está faltando no mercado, e essas umas que faltam, na verdade, no mercado, e ficar ligeiro com isso, você também pode ser um empreendedor meio que de sucesso, que sai um pouquinho na frente.
Que perfeito, meninas. Muito obrigada por essa conversa. E você já sabe, o Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira continua com a gente nas próximas semanas. Até lá! Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão